Vamos lá! Olha, a nossa enquete de hoje está diferente. E eu quero que você participe. Não está difícil, só está diferente. Hoje o nosso tema vai ser música, musicoterapia. Como que a música pode ajudar a gente no dia a dia e como ela influencia a gente até em decisões. Você acredita que isso pode acontecer? Pois é. Agora, que tipo de música você mais escuta? Eu fiz essa pergunta para a Fernanda, não foi? Ela falou que gosta de ouvir um pop, um eletrônico, né? E você gosta do quê? Hashtag música sertaneja. Então só põe só o estilo da música, tá bom? Que estilo de música você mais escuta? Hashtag sertaneja, tudo juntinho. Hashtag pagode, hashtag rock, hashtag MPB, hashtag outros. Aí nesses outros a gente pode ser tudo. Gospel, eu gosto de ouvir gospel, por exemplo. Se você gosta, pode mandar nos outros também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vê o resultado junto com você. Hoje a gente vai entender, então, a música que está presente no nosso dia a dia e ainda bem, né? Quem nunca, de repente, estava triste, ligou um rádio e sentiu aquele conforto, ou estava ansiosa, ansioso, ligou o rádio também, ou até ligou algo no Spotify, seja onde for o aplicativo que você usa de música, e você falou assim, nossa, precisava ouvir isso. Seja pela letra, seja pela melodia, pelos instrumentos que eles usam. Realmente a música transforma os nossos dias, os nossos momentos. E tem um porquê disso, não é algo do acaso, não é algo que de repente acontece e a gente não entende o porquê. Tem gente que é profissional em entender isso. E hoje a gente recebe ela, que é doutora Natália Avelino, que é musicoterapeuta. Que legal ter você aqui, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu até tenho uma curiosidade, então eu acho que é legal para você em casa também saber, como que a pessoa se forma em musicoterapia? É um curso livre que a pessoa faz? É uma faculdade? O que que é? Então, agora, a profissão musicoterapeuta ela está regulamentada desde o dia 14 de abril desse ano. Então, foi uma luta aí de 4 anos por conta da pandemia. Tudo foi passando para depois e parava um ano no Congresso, depois no Senado, mas agora a musicoterapia está regulamentada. Então, até o dia 14 de abril, a formação do musicoterapeuta ela poderia ser feita através da graduação ou de uma pós-graduação em musicoterapia. Toda profissão que é regulamentada, ela tem também um prazo de 2 anos para aquelas pessoas que precisam se organizar. Vamos supor, eu estou terminando uma pós-graduação em musicoterapia. Então, aqueles que estão fazendo uma pós-graduação em musicoterapia, eles têm 2 anos para terminar. No caso, até dia 14 de abril de 2026. Né? A partir disso, somente a graduação em musicoterapia vai formar o musicoterapeuta. 4 anos. Olha, 4 anos. Ou seja, gente, é algo que tem a ciência envolvida, muito estudo, e que a gente precisa já enxergar com outros olhos, com respeito mesmo, como outros terapeutas que sentam aqui conversam com a gente, psicanalistas que também têm os cursos. A musicoterapia vem com essa força toda do conhecimento, que eu acho tão legal, né? Vamos entender como que a música é importante no nosso dia a dia. Tem muito a ver com o que eu falei já, né? Claro. Já que nós falamos aí de pandemia, podemos usar como exemplo a pandemia. Tudo parou. É verdade. Menos a música. Continua com força. Lembra? Né? As lives bombaram. Shows nas varandas, shows nos prédios. Nossa, perto do meu prédio tinha um rapaz, que eu nem sei qual era o prédio que ele estava, mas perto do meu prédio tinha um rapaz que ele tocava saxofone. Aí ele ficava tocando saxofone, sabe? E aí era tão gostoso, todo dia às 6 horas da tarde. Então eu lembro muito desse momento também, como fazia bem pra gente. Exatamente, porque não dá para ficar sem música. Sim. Claro que dependendo da música e dependendo da escolha de cada pessoa. Não é uma música específica que vai fazer bem para todo mundo. Entendi. Mas sem a música é quase impossível viver. Eu concordo. Eu consumo muita música. E você em casa consome muita música? Nosso WhatsApp é 12 997 16 7989. Já já a gente vai falar sobre o sorteio, mas para você que quiser participar, manda pra gente qual que é a sua música favorita. A rádio que você ama escutar também aqui, a gente cercado de música aqui, né, na Band. A gente tem a Band Vale FM, que adora a programação, a Estéreo Vale FM, que está fazendo aniversário, a gente comenta ainda hoje no programa, e a Nativa também, a rádio mais amada de todo o Brasil, que todo mundo ama, sertanejo, né? Então você pode mandar a música que você mais gosta, se tem alguma música que te lembre também memória afetiva, tem muito isso, né? Perfeito. A música parece que leva a gente para aquela criança, para aquele momento que a gente era adolescente, né? Exatamente isso. Por isso que é importante essa escolha da música. Então, quando a gente vai para o tratamento, a gente não pode colocar a música que nós escolhemos.
Nós temos que fazer toda uma anamnese para entender o histórico musical do paciente. Então, quando você está falando de ouvir uma música, depende muito, porque aquela música pode te trazer gatilhos. Assim como ela pode te dar boas sensações, ela também pode te trazer gatilhos de um trauma na infância, de uma lembrança de um ente querido que não está mais aqui. Olha só. Então, isso tem gatilhos que são importantes a gente saber evitar, principalmente durante o tratamento na musicoterapia. Então, já quero entender como é que funciona a musicoterapia. Como que é uma função? Curioso isso, né, gente? Quando você vai lá, tem essa reunião, tem esse momento de terapia, o que você pergunta, como que você aborda a música dentro desse momento para a pessoa, de repente, buscar o equilíbrio, buscar respostas também para o dia a dia. A gente continua com o assunto de hoje, aliás, tem uma perguntinha na enquete para você. A gente quer entender qual estilo de música que você mais gosta, aquela que você mais ouve. Bora participar, porque eu tô vendo aqui que parece que o sertanejo está bombando. Então, se você gosta de hashtag sertanejo tudo juntinho, coloca lá. Hashtag sertanejo, hashtag pagode, hashtag rock, hashtag MPB, hashtag outros. Manda pra gente comentários também que música que você ama. Pode mandar nome em inglês, que se eu não souber ler, eu tento ler aqui, tá, gente? E a gente passa vergonha junto. Mas eu quero entender como que você se relaciona com a música. E a gente fez perguntinhas desse assunto no Açaí Colinas, a gente vai assistir. Estou aqui no Açaí Colinas com o Pedro, que é ouvinte da Band Vale FM, né? Gosta de ouvir informação e músicas mais antigas, né, Pedro? Sim, bom dia. Isso mesmo. Eu sou assíduo ouvinte da Band Vale, principalmente quando estou nas estradas, né? Para saber como é que está o caminho, como é que está, se tem congestionamento ou não, como é que estão as estradas que eu viajo. Pedro, você já passou por uma situação de estar muito ansioso ou meio estressado, ouvir uma música ajudar a se acalmar? Ah, sim, com certeza. Isso daí todo mundo sabe, desde criança. E é isso mesmo, a música ajuda muito. E se for uma música muito agitada, te torna mais agitado também. É isso mesmo, a música mexe com nossas emoções? Quem responde pra gente é a doutora Natália, que é musicoterapeuta. Vamos lá. É exatamente isso. Então, a música, ela, além de mexer com as nossas emoções, ela também tem um efeito fisiológico. Então, vamos supor, tem gente que fica calmo ouvindo rock. É verdade, já vi isso já mesmo. Então, não é, não é o ritmo da música que vai mostrar o que vai acalmar ou não. E tem gente que fica, por exemplo, eu, bastante irritada com aquelas músicas de sons de pássaros e aquela coisa muito calma, isso me irrita. Era para acalmar, mas te irrita. Irrita, então vai muito da identidade sonora de cada pessoa. Eu me irrito quando a música está muito alta, então, sabe? Exatamente. Ainda mais a do vizinho, e eu moro em prédio, então aí me irrita, não importa a música, gente. Pode ser qualquer música, me irrita nesse momento. Exatamente, então alguns se irritam com a música mais baixa, né? Outras com a música muito alta, então vai de cada pessoa. Por isso é importante a gente entender a identidade sonora de cada pessoa. Então vamos supor, tem pessoas que gostam de músicas e de tonalidades mais graves, outras mais agudas, que é a mesma questão da intensidade, mais forte, mais fraco. Na semana passada eu fiz até uma brincadeira com uma paciente minha e ela gosta muito de ouvir sertanejo. E aí ela chegou, eu já estava com rock, bem pesadão, assim. Então eu estava aqui e tal, aí ela chegou me olhando, ela sentou e continuou me olhando, achando estranho tudo aquilo. Aí eu falei, tá bom, que música a gente vai ouvir hoje? Ela falou assim, qualquer uma que não seja tão insuportável quanto a sua. Já incomodou de novo. Ou seja, já incomodou. Ou seja, a gente trabalha sabendo como que traz esse incômodo, né? Então, a que ponto esse incômodo vai ser prejudicial ao paciente, ou até você mesmo que está num ônibus, no carro, porque imagina, eu sempre falo que o motorista, ele tem que ter prioridade em escolher as músicas que estão tocando no carro. Porque ele que está fazendo a parte pior, né, gente? Exatamente. Que é dirigir. Porque dirigir é osso, né? Exatamente. Né? Então tem que ser uma música que acalme. Eu geralmente escuto gospel para não xingar ninguém. Para ficar tranquilo. Entendeu? Que aí Deus já fala assim, ó, quietinho. Que aí fica assim, né? Você tá ali ouvindo um gospel, não dá para soltar. Não dá para xingar. Aquela coisa que a gente gosta de falar na hora do freio. Na hora né? da seta que não foi dada, quando fechou, né? É bem isso mesmo. Agora, pensando nas crianças, por que eu vou falar isso? Porque a gente está no meio das férias. A gente sabe que tem muita mãe e pai que não está mais aguentando as crianças em casa. As crianças estão destruindo tudo. Tem como a gente usar técnicas da musicoterapia em casa para acalmar as crianças? É possível isso? Então, técnicas da musicoterapia não é possível. Ah, tá. Mas
a música é possível. Então, tem uma diferença entre a música e a musicoterapia. Ué, mas não é tudo a mesma coisa? Boa, gostei. Né? Então, a música, ela pode ser usada por qualquer profissional, pelos pais. O médico utiliza a música para deixar de fundo, o fisioterapeuta utiliza a música, o psicólogo. Então, é a utilização da música. A musicoterapia, ela é o tratamento. Então, dentro da musicoterapia vai existir não só a música, mas todos os significados musicais, neurociência, psicologia, e a gente vai entender todo o processo. Então, ela é usada de forma muito estratégica, né? Então, como eu falei, às vezes eu vou utilizar um agudo para tratar tal situação fisiológica, que não é só emocional. Tem as questões fisiológicas também. Quando você fala agudo, é o quê? É um som agudo, tipo um apito? Sons agudos, tipo um apito, vozes mais agudas. Tem cantoras que têm vozes super agudas e tem cantoras que têm uma voz mais grave. Sim. Eu já prefiro as vozes mais graves. Sim. Então, existe todo um motivo para isso e por isso que a gente precisa entender a situação do paciente para que a gente possa utilizar das frequências musicais mais assertivas naquele momento. Então, quando a gente fala de ondas sonoras, a música, elas são ondas, certo? E o cérebro é baseado em ondas. Então, por isso que você consegue abranger uma parte quase que 100% do cérebro quando você utiliza a música. Gente, que incrível, né? Então, a gente vai entender um pouquinho mais dessa dinâmica no próximo bloco. Quero lembrar que você que mandar perguntinha pra gente com o hashtag Eu Quero, você vai estar concorrendo para amanhã 2 pares de convites para o Jacareí Expo Agro, tá bom? Pode mandar então, que vai ter show bem bacana do Luan Pereira, vai ser legal para você também participar. Bora ver o resultado da enquete de hoje? Você que participou e respondeu a seguinte pergunta pra gente. Que estilo de música você mais escuta? Tô curioso. Às vezes a pessoa mandou mais de um também, não tem problema, né? Hashtag sertaneja, pagode, rock, MPB, outros. Vamos ver o resultado então, quanto que deu? Olha, outros a maioria. Queria entender esses outros aí, que eu fiquei curioso. O que será que pode ser? O gospel? Eu falei que gosto de ouvir gospel, né? Tem o samba, a gente não colocou ali, né? Mas pode ser o samba também. Tô curioso, manda pra gente aqui pra eu ler depois, tá bom? Mas a maior parte falando que ouve MPB, que legal. Volta lá pra mim, desculpa, Leone, só pra eu me perdi aqui. O rock tá em segundo, gostei, né? Assim, caracterizado em segundo, e em terceiro a sertaneja. E os outros dividindo. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Já já a gente entra com perguntas e comentários. Estou aqui com a doutora Natália, ela é musicoterapeuta formada e está explicando para a gente como é que funciona a terapia com música. Mas antes a gente entender a sessão, como que é, doutora, tem mais perguntinha para você direto da Açaí. Estou aqui com a Luísa, no Açaí Colinas, e a gente estava conversando um pouquinho sobre música. Ela gosta de um gênero que é um sucesso. Com certeza. Que é? A música gospel. É muito boa. E assim, ela acalma a gente, acalma a alma. É uma coisa assim que você às vezes está triste, de repente você coloca aquela música, que você vai na profundidade da letra da música, que vai te trazendo aquela paz. Ela fala de amor, né? Ela fala de transformação. Isso é muito importante. Com certeza. Sabe o que eu acho legal a gente comentar, então? Porque a música a gente pensa muito no som, no ritmo. Mas a letra dela também é importante para a gente refletir? Boa. E aí, doutora? A letra também é muito importante. Só que às vezes a gente tem que entender um pouco o que essa letra fala. Vamos supor, hoje, na música gospel, a gente está com um probleminha, diria assim. Se você colocar uma música gospel de uns 10 anos atrás, você tinha uma letra bem extensa. Eu preferia mais. Que você conseguia organizar uma história. Sim. Então, hoje em dia, 2, 3 frases Verdade. que se repetem. E eu escuto as antigas mesmo, viu, gente? Então, assim, é nesse ponto que a gente tem que ver se a letra que está fazendo efeito ou se é um efeito da repetição. Então, que tudo também aquilo pode ter esse efeito de repetição. Repetição. Não é a letra que está fazendo uma diferença ali, é a repetição. Então, tudo que se repete muito, o cérebro vai entender que é aquilo. É um mantra, na verdade. Mantra. Gente, o mantra é isso, Exatamente. não sei se vocês sabem, tá? Não estou querendo confundir religião uma coisa com a outra, mas o mantra são palavras repetidas várias vezes, né? Exatamente isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter aquele cuidado. Tá vendo como é complexo? Tudo é muito complexo. A letra, ela também faz parte, também tem todo o seu significado.
mas em momentos que eu estou trazendo mais o gospel, porque é aquela questão, como a espectadora falou, né? É uma questão mais de transformação, mais de espiritualidade. Então, será que isso está tocando ou se é o mantra que está te fazendo acreditar naquilo que você está ouvindo ou até cantando, né? Interessante, né? O hino nacional brasileiro, ninguém entende a letra, né, gente? Quero ver se alguém aqui nessa redação pode me explicar, sem a ajuda do Google, claro, palavra por palavra daquele hino nacional brasileiro. Porque eu acho que nem toca tanto a gente por isso. Tem uma questão de memória afetiva, que a gente fica emocionado, né? Mas entender as palavras certinho, gente, muito difícil, né? É uma pena. A gente precisava até, acho que, estudar isso na escola certinho mesmo, não só decorar, né? Para ficar repetindo, mas a gente tinha que aprender mesmo. E um outro ponto, assim, do hino nacional, ele já é a melodia que trabalha é lindo. em toda a nossa emoção. Porque ouviu a melodia, você já tem todo, já começa, principalmente se for em jogos, né? Você já arrepia todo. É como se fosse assim, como se você estivesse trabalhando assim, vamos organizar você para assistir um jogo. Né? Vamos organizar suas emoções através do hino nacional para você assistir um jogo. Nossa, e quando é na Copa, né? Começa o hino nacional, a gente fica tudo tremendo, né? Exatamente. Nossa, não dá de sair correndo, não dá nem vontade de ver o jogo, porque eu sou muito ansioso, eu já sofro muito, sabe? Então, eu já fico assim, ai meu Deus do céu, vamos lá, Brasil. Vamos lá, vamos Por lá. enquanto não tem ido, né, gente? Ô, coisa chata. Tá difícil, tá difícil. Eu quero entender no próximo bloco, eu acho que a gente vai ter tempo para isso, como funciona a sessão, tá bom? A gente volta com esse assunto com você. Voltar para o nosso assunto aqui, gente, a doutora Natália estava explicando para mim aqui um pouquinho sobre a questão da sessão da musicoterapia. Então, a gente vai entender como é que funciona. Porque a terapia, a gente meio que já entende, né? Chega lá, né, o terapeuta começa a fazer perguntinhas pra gente, a gente vai respondendo e desabafando. Com a musicoterapia, como que é? Então, acontece quase que na mesma forma da terapia, da psicoterapia no caso, né? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a anamnese, que são aquelas perguntinhas que a gente precisa fazer para o paciente ou para os responsáveis, né? A partir daí, a gente começa a entender o diagnóstico. Então, dependendo do diagnóstico, ele vai fazer o quê? Neuroreabilitação, ele vai para a área da gerontologia. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que seja o autismo, né? Crianças com autismo. Nas crianças com autismo, a gente vai trabalhar toda a parte de socialização, integração. Então, o objetivo alcançado, na verdade, o objetivo terapêutico é aquele X ali, que é a socialização. Então, quais funções da musicoterapia, quais técnicas da musicoterapia, métodos, abordagens da musicoterapia eu vou utilizar para chegar naquela socialização? Então, a cada 10, 15 sessões, a gente faz as avaliações para poder ver os gráficos se a gente conseguiu alterar ali ou não. Já no Alzheimer, por exemplo, né? Então a gente sabe que a música ela é a última memória perdida. Olha, por isso que muitas pessoas têm muitos documentários e muitos fatos de que o Alzheimer, quando escuta uma música, volta, né? E é verdade. Olha. É como se fosse, sei lá, sabe um robozinho assim? Sim. Que liga, aí depois que termina, desliga. Então, o que a gente precisa entender? Quais eram as músicas que esse paciente ouvia antigamente, né? Quais foram as músicas que mais marcaram também, que a família pode trazer isso. E também, como que a gente pode retardar o progresso do Alzheimer. Gente, com a musicoterapia. Com a musicoterapia. Que incrível. Olha, e tudo isso que ela está falando aqui é ciência, viu? É estudado, exatamente. Tá? Não está tirando nada. Porque é interessante, a gente leva a música de maneira tão informal, mas ela é usada de maneira científica mesmo. Para terminar o programa, quero mandar primeiro um abraço para o Estevão, que super assiste o programa. É o namorado da nossa convidada de hoje. Um abração, viu, doutor? Obrigado aí pela companhia de sempre. E também respeitar aí você pela sua participação, lendo as suas mensagens. E já já a gente faz o sorteio ao vivo também. Passaia, se puder conciliar trabalho com a música é maravilhoso. Motiva e mais produtivo no meu caso. É verdade, meu amigo. Ajuda bastante mesmo. Às vezes eu coloco música no YouTube também, quando eu estou editando, para ouvir. Qual o benefício da musicoterapia ao tratamento dos autistas? É muito legal isso, né, doutor? Exatamente. Então, olha, inclusive quem é que está perguntando? É o nosso telespectador fiel. Exatamente. Então, o que acontece? Na clínica, hoje, nós estamos atendendo especificamente autistas, né? Então, vamos supor, na questão do Alzheimer, tem o musicoterapeuta especializado na gerontologia para trabalhar. Então, você se forma musicoterapeuta e depois você se especializa. Então, no caso do autismo, eles têm uma ligação muito grande com a música.
já passou situações, na primeira sessão, o paciente ele não tinha reação, você buzinava o carro assim, na frente dele ele não tinha reação para nada. Sim. E com a música, ele teve a sua primeira reação em uma sessão apenas. De sair falando em uma sessão apenas. Mãe de autista, papai de autista, olha só, que ferramenta incrível. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi incrível. Obrigado você também que interagiu, mandou aí a música que mais gosta, o ritmo também. Infelizmente o programa já está acabando e a gente precisa fazer os sorteios, né? Não vou deixar vocês na mão, não. Então vamos lá, então. Primeiro sorteio começa hoje, Jacareí Expo Agro, mas a gente sorteia para amanhã, tá bom? Tem o Luan Pereira e também o DJ Cache para você conferir. Vamos lá, então. Primeira pessoa que a gente vai sortear aqui é a seguinte. Dole uma, dole duas. Passaia, olha, participou com a gente. Obrigado, meu amigo. A produção vai entrar em contato com você. Pode mandar pelo WhatsApp seu nome completo e RG também. Segunda pessoa, vão ser 2. Vamos fazer mais um? Vamos lá colocar, porque a gente tem 2 convites para vocês, tá bom? E eu quero agradecer muito a companhia nessa sexta-feira. Segunda e terça eu não vou estar aqui, vou estar descansando. A Águida que vai estar com vocês. E vai ser bem gostoso o programa com assuntos interessantes. Vamos lá então, próxima pessoa, Nanda Camargo. Linda foto com a bebezinha, Nanda. Vai descansar um pouquinho da vida de mamãe e vai aproveitar o show, viu? Manda nome completo RG, a produção conversa com você também. Segunda-feira a gente volta, como eu falei, a Águida vai estar aqui, eu estarei descansando, mas o assunto é para você que tem dificuldade para dormir. E aí, pessoal, tudo bem? Dr. Jefferson Takehara, otorrinolaringologista. Estou passando aqui para dizer que dia 15 de julho, segunda-feira, a partir da 1h, estarei no programa Falando Nisso, na Bandeirantes, na Band Vale, junto com o Lucas Sanseverino, junto com a Águida Queiroz, falando um pouquinho de um tema muito frequente nas famílias, que é o ronco e as dúvidas em relação a sono. Então, não perca, segunda-feira, 13h, estarei lá conversando com vocês. Até lá! Vai ser incrível, viu? Obrigado mais uma vez, doutora. Imagina, eu que agradeço. Valeu mesmo, viu? Excelente tarde para vocês. Amanhã na Band, 10 horas da manhã, tá bom? Vai ter bastante música, já que a gente falou de música. Vai ser incrível o programa. Tchau, tchau.